Oi, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aqui a essa parte que fala de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, lembrando sempre da importância da gente fazer a nossa leitura de harmonização e a prece para que possamos nos harmonizar com as boas vibrações e ter um estudo mais produtivo, um estudo mais harmonizado. Então, dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos ver um tema que também mexe muito com a curiosidade das pessoas, que é para onde vamos depois da morte? O que acontece depois da morte? Muitos acreditam que após a morte o que vamos ter é uma longa noite de sono. Muitos acreditam que vamos encontrar os nossos entes queridos, muitos acreditam que vamos descansar, que vamos encontrar o paraíso, que vamos ficar naquela rede maravilhosa, curtindo o que a gente mais gosta, não é isso? Ou então vamos para o inferno, já que não nos comportamos bem, então vamos pagar pelos nossos pecados. E o que será então que o Espiritismo nos fala sobre a vida após a morte? A gente aqui nos vídeos já tem falado algumas vezes sobre a questão da vida eterna e de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Como nós estamos ainda na introdução, falando de Sócrates e Platão, estamos ainda abordando alguns aspectos tratados por eles e que estão relacionados com o cristianismo e com o espiritismo. Não vamos aprofundar ainda aqui nesse estudo de hoje as questões do que acontece realmente, da vida após a morte, até porque a gente precisaria também de um estudo com o Livro dos Espíritos, a gente precisaria de mais uma literatura de apoio, então não vamos focar exatamente sobre essa questão de para onde vamos, por que vamos, quando vamos, mas vamos dar uma pincelada através dos trechos trazidos, recortados aqui por Kardec sobre Sócrates e Platão. Então vamos ao nosso estudo de hoje, com o item 11. E ele começa assim: de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. E aqui, nesse trechinho, ele coloca para a morte apenas essas duas opções. Ele vai falar que ou é o fim de tudo, não existe nada após a morte, que é o que muitas pessoas acreditam também, morreu, acabou, ou ele vai colocar a possibilidade da morte ser uma passagem, uma transformação. Então não existe o fim de tudo, apenas existe uma mudança de lugar. Então ele agora vai desenvolver essa primeira ideia, que é a ideia de que como que deve ser se a gente pensar que morreu, acabou, e depois ele vai considerar essa ideia, né, do que significa então essa alma passar para um outro lugar. Então ele vai falar o seguinte: se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Que é aquela pessoa, é aquele pensamento, melhor dizendo, de uma pessoa que o que mais próximo, o que ela consegue imaginar de mais próximo da morte é algo parecido com o que acontece quando nós dormimos. E ele é bem claro falando que não é qualquer noite de sono, é aquela noite de sono que não sonhamos, porque a noite que sonhamos, dizem até que sonhamos sempre, apenas não lembramos, né? Mas ele fala aqui que aquelas noites em que sonhamos, parece que tivemos alguma atividade durante o sono, né? E tem noites que não sonhamos, não sei como é com vocês, se vocês costumam sonhar muito, mas existem muitas noites que eu simplesmente durmo e parece que eu acordei naquela mesma posição que eu dormi, eu não sonhei, ou pelo menos eu não me lembro de ter sonhado. Então essas noites, como ele fala que seria o que ele mais poderia comparar ao que acontece com essa ideia da morte, que é morreu e acabou tudo. Então seria uma longa e eterna noite de sono. E já num segundo momento, já desenvolvendo aquela segunda ideia de que a morte é uma transformação, ele fala
Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Sim, porque aqui ele já está considerando o seguinte: a morte não é o fim, a morte é apenas uma mudança de morada. Você hoje está aqui, amanhã você vai estar em outro lugar. E considerando que todos somos iguais, vamos todos para o mesmo lugar. Então ele aqui está considerando que se a morte é apenas uma passagem, após essa morte do corpo físico, vamos encontrar aqueles que conhecemos. Então é a segunda interpretação que é apresentada aqui da morte. E aí ele continua: o meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada. Então ele fala que o maior prazer dele seria, após a morte, estar em contato com essas outras pessoas, que foram esses outros, ele não fala em espíritos, né? Mas o espiritismo já tem essa linguagem. Então seria encontrar essas pessoas nessa outra morada, para que ele pudesse, ele fala aqui, ó, distinguir lá como aqui os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. E aí no finalzinho ele fala: no entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Então esse aqui é apenas um trechinho retirado por Kardec, e agora vem o desenvolvimento do próprio Kardec falando desse assunto, como ele sempre faz, fazendo a ligação do trechinho retirado, do trechinho escolhido, com as ideias, a ideia cristã e do espiritismo. Então ele fala o seguinte: segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Então ele coloca aqui que, segundo a ideia de Sócrates, que é o que ele fala nesse trechinho que a gente acabou de ler, ele diz que essas pessoas que viveram na Terra após a morte, elas vão se encontrar, vão se reconhecer. E aí então ele diz: mostra o espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção e nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então, antes da gente continuar, aqui tem mais um parágrafo falando do desenvolvimento, sobre o desenvolvimento de Kardec. Quando a gente fala desse assunto, de que o que vai então acontecer, que eu comecei o vídeo falando disso, né? O que vai acontecer após a nossa morte, após a morte do corpo físico? Para onde vamos? Vamos encontrar os nossos entes queridos, essas pessoas que nessa encarnação representaram esses papéis de pai, mãe, esposo, filho, primo, tio, professores, pessoas queridas que passam durante a nossa encarnação, às vezes sem um laço da nossa família aqui do plano físico, né, do plano material. E a resposta para isso vamos encontrar no Livro dos Espíritos, vamos encontrar também aqui no Evangelho e vamos encontrar em várias outras literaturas que nos trazem relatos do plano espiritual. É sabido que existem esses laços, como o próprio Kardec fala nesse trechinho que a gente acabou de ler, existem esses laços de afinidade que não se desfazem com a morte do corpo físico. Essas relações existentes aqui na Terra, como eu falei agora há pouco, né, de pai, mãe, filho, de amigos, essas relações, elas muitas vezes se repetem, os núcleos costumam se repetir, repetir ou não, dependendo do que cada espírito vem a realizar aqui na Terra. Então, é muito comum, por exemplo, às vezes, termos um amigo, um grande amigo, uma pessoa muito querida que não faz parte da nossa família. E o nosso próprio irmão, aquela pessoa que às vezes é filho do mesmo pai, da mesma mãe, não ter uma ligação, não ter uma conexão, às vezes, como pessoas de famílias diferenciadas. E esses laços de afinidade, esses laços afetivos, eles são muitas vezes explicados por essa afinidade que existe, às vezes, de uma parentela espiritual. Então, quando desencarnamos, vamos ter contato com esses espíritos que temos afinidade? É muito provável que sim. Mas, dentro de um estudo mais aprofundado também, vamos perceber que poderemos estar separados devido à nossa vibração. Existem espíritos que já estão numa vibração superior e existem espíritos que estão numa vibração inferior. E muitas vezes
são os espíritos superiores que têm que se deslocar, digamos assim, a essas camadas mais inferiores para que esse encontro seja realizado. Então, no Nosso Lar, que é um livro bem querido e bem conhecido por quem às vezes está começando na doutrina espírita, um livro do André Luiz, ele conta em um dos momentos, né, ele conta a chegada dele no plano espiritual e ele queria encontrar a mãe dele que já havia desencarnado, mas ele não consegue chegar até a mãe, porque a mãe já está com uma vibração superior, a mãe já está, digamos assim, num plano superior. E o André Luiz, ainda recém-chegado ali no plano espiritual, vindo do umbral, né? Quem quiser ler esse livro é bem interessante. Então ele vem ali daquela esfera umbralina após o seu desencarne, está agora recém-chegado em Nosso Lar. Então ele não consegue, ele não tem a capacidade vibracional de chegar até a mãe que está numa vibração superior. Então, essa questão de eu vou desencarnar, eu já vou encontrar a pessoa A, a pessoa B, não sabemos exatamente como isso vai acontecer. O que sabemos é que estamos sempre amparados, principalmente pelo nosso mentor espiritual, que é aquele espírito que eu até já falei aqui nos outros vídeos, parafraseando o Haroldo Dutra, né, que ele costuma dizer que o mentor seria o nosso fiador, é aquele espírito que confia, aquele espírito que nos ajuda nessa encarnação. Então, com certeza vamos estar amparados por esse mentor, com certeza vamos estar amparados pelos nossos benfeitores espirituais, que podem sim ser pessoas da nossa família, que podem sim ser pessoas que já partiram, já fizeram essa passagem antes de nós e agora se encontram num nível evolutivo, numa vibração superior e por isso conseguem vir até nós para nos receber nesse momento do desencarne, no momento dessa separação do corpo físico. Então, o que a gente vê no Espiritismo é que sim, a vida continua, sim, não é o fim, é uma transformação e sim, muito provavelmente vamos encontrar aqueles que conhecemos. Só não sabemos quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer, porque tudo depende dessa característica vibracional que nós possuímos no momento do nosso desencarne. E aqui, dando continuidade, então ele vai falar: houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Então eles nem teriam dúvidas, eles já com certeza confiariam nisso. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido dos que secundaram Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições que finalmente pode dar-se façam, eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. E isso, pessoal, é bem interessante porque até quem tiver curiosidade também, é muita coisa para ler, é muita coisa para a gente estudar, mas faz parte da codificação o livro A Gênese, que é um livro que vai contar à luz do Espiritismo essa parte da criação. Vai falar de Deus, é um livro muito legal que vai falar de Deus, vai falar da criação da fauna, da flora do planeta Terra. E quando a gente começa a estudar essa parte, vamos entendendo que tudo que vem no momento já é para anteceder, já é para preparar algo que virá depois. Então, a própria constituição da Terra num determinado momento, ela estava sendo preparada para receber determinada fauna, para receber determinada flora, para receber determinadas substâncias, determinados organismos que futuramente dariam lugar a outra fauna, a outra flora, e sempre cada vez mais sofisticada, de forma mais sofisticada, até chegar no que a gente conhece hoje. Então, dentro dessa ideia de que estamos sempre em evolução e de que não é uma coisa assim
do zero e de repente você chega a 100. Não é com estalar de dedos que as coisas são criadas, mas existe um processo, existe todo um mecanismo e uma dinâmica para que se construa algo. Então, dentro dessa ideia, é muito comum, como ele fala aqui, que existam esses espíritos que venham na frente já preparando o caminho, como foi com o próprio Jesus. Então, e aqui como ele fala de Sócrates e Platão, como esses precursores. Então, vem aquelas pessoas, vem aqueles espíritos plantando uma semente para que as civilizações já possam, de repente, não entender alguma coisa que ainda não possa ser entendida, mas que já vão ali criando uma intimidade com um certo assunto. Sabe, às vezes, quando você quer conversar com alguém, mas você não sabe como chegar direto ao ponto? E aí você vai falando, sabe, aquele dia que você tava, não sei aonde, aconteceu tal coisa. Então, sabe, você vai chegando pelas beiradas no assunto porque a pessoa não tá preparada. É mais ou menos como acontece aqui, né? Só que de uma forma bem mais complexa. Fiz só uma comparação para a gente poder entender. Então, vem esses espíritos na frente preparando a humanidade, jogando uma sementinha, falando algumas coisas. Então, a gente tem Moisés, aí depois a gente vai ter Jesus, não é isso? A gente tem as civilizações antigas que já falavam dessa ideia de reencarnação e assim vai acontecendo. E é o que ele está falando aqui. Então você já teria nessa época da antiguidade esses espíritos que viriam trazendo essas informações, já preparando o caminho, como ele fala aqui para Jesus. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, falando um pouquinho, dando apenas uma pincelada nesse assunto, né, sobre o que é a morte. Essa talvez seja uma das revelações que traga mais conforto para nossa vida, porque uma vez que a gente entende que a vida não acaba e que não é só a nossa vida que não acaba, é a vida de todos que convivem conosco, ela não acaba. Então, isso de verdade traz muito conforto, de verdade traz muita alegria, porque uma das coisas talvez mais difíceis da nossa vida ainda seja lidar com a morte, seja lidar com essa saudade dos nossos entes queridos, dessas pessoas que conviveram com a gente e não podem mais estar entre nós aqui como encarnados. Não dá para tocar, não dá para pegar, não dá para abraçar. E aí sim, ainda temos muita essa saudade, mas é muito bom de verdade saber que eles estão entre nós como desencarnados e que um dia após o nosso desencarne vamos sim nos reencontrar. É como eu falei, não sabemos como, não sabemos quando, mas é uma realidade que no futuro todos vamos nos reencontrar novamente. Então que com essa mensagem você possa ficar com muita paz, com muito conforto no seu coração. Tudo bem? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!